Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega, e boa noite a todos que nos assistem. E estamos também na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Oi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Barrocal, e boa noite a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. Aliás, acabo de perceber que eu tenho um cacuete, sempre no início do programa eu falo bem-vindo, André, e o resto do programa inteiro é Barrocal. Né? Mas tudo bem. Estamos aqui no dia 6 de setembro, né, véspera do Dia da Independência, e todos nós aqui estávamos muito empenhados, né, em participar dos desfiles cívicos amanhã, mas, Barrocal, eu recebi aqui no Zap um alerta para eu ficar em casa. Você recebeu também, não? Não recebi, Rodrigo. É um alerta emitido por quem? Na verdade, assim, é pelo meu tio Valdemar, que é bolsonarista, e ele pegou e falou assim, ó, pessoal, amanhã todo mundo fica em casa, algo do gênero, assim. Eu queria entender a conexão do 7 de setembro com esse fique em casa. E é um estranhamento ainda maior, pensando, por exemplo, no que foram os dois últimos 7 de setembro brasileiros. O de 2021, quando ainda havia uma pandemia, e aí sim era para ficar em casa, arrastou muito bolsonarista, o então presidente Jair Bolsonaro botou muita gente na rua, e no ano passado, Bolsonaro usou o desfile de 7 de setembro como comício de sua campanha à reeleição. Estranho esse alerta do seu tio. Pois é, e o mais curioso, Mariana, é que o meu tio Valdemar, ele tá usando tornozeleira eletrônica, então ele já não podia mesmo sair de casa, né? Pois é, parece que é por isso que essa galera tá mandando ficar em casa, eles não estão podendo ir muito longe, não é mesmo? Mas é curioso esse descontentamento da massa bolsonarista com o exército, vejam só. Já que o exército não cumpriu a sua missão patriótica de dar um golpe de Estado, né? A turma ficou chateada, veja só, né? O exército... E, Rodrigo, saiu recentemente, coisa de 2, 3 semanas, uma pesquisa sobre a popularidade do nosso exército, e ela, embora continue num patamar alto aí, na faixa de 70%, 70, 75%, ela caiu 5 pontos nesse ano, durante o governo Lula, e quando a gente olha mais para dentro da pesquisa, dá para ver que esse aumento da impopularidade dos militares é obra justamente daqueles eleitores que votaram em Bolsonaro. Digo isso para reforçar o que você acaba de falar. A turma está decepcionada com os nossos quartéis. Pois é, né? Afinal de contas, as Forças Armadas sempre tiveram tão atuantes em golpes de Estado ao longo da história do Brasil, né? Vieram falhar justo agora, né? Nesse momento que eles mais precisavam, depois de passar meses na porta dos quartéis. A turma realmente está um pouco decepcionada. Mas por falar em pesquisa, Barrocal, eu queria pedir para o Cacá exibir aqui a capa da Carta Capital desta semana. Essa reportagem de capa foi feita pela repórter Fabiola Mendonça e ela traz uma pesquisa inédita, um estudo inédito feito pelo monitor da extrema-direita da UERJ, que, enfim, está acompanhando 2 grupos de bolsonaristas, são 2 grupos focais, né? Um grupo bolsonarista que eles chamam de radical, porque apoiou os atos golpistas do dia 8 de janeiro, e um outro grupo que é considerado moderado por não ter apoiado a devastação em Brasília no 8 de janeiro. Né? E eles acompanham esses 2 grupos e toda semana lançam uma pergunta para eles, normalmente relacionada ao acontecimento da semana. E como todos sabemos, cada semana que passa sempre tem um acontecimento negativo para Jair Bolsonaro, o mito, né? Então, ora ele foi tornado inelegível pela Justiça Eleitoral, ora aparece um hacker dizendo que ele contratou os seus serviços para tentar
fraudar as urnas eletrônicas, enfim, tem o escândalo das joias sauditas, e todos esses temas foram abordados nesses dois grupos focais por esses pesquisadores da UERJ, e as conclusões desse estudo estão na reportagem de Carta Capital desta semana. Não vou dar mais detalhes, Barrocal, porque senão ninguém compra a revista, né? Verdade, a gente está aqui para estimular os leitores, ou quem nos assiste de maneira geral, para que compre a revista. Entregar as reportagens aqui durante o programa iria contra esse nosso plano diabólico de fazer as pessoas comprarem Carta Capital. Pois é. Né? E além de comprar, tem que ler, né? Porque não basta só ter ali. Então é duplamente diabólico. Né? E agora, só uma pista para vocês, porque esta pesquisa já foi divulgada, né? Mas recentemente a CNN Brasil encomendou uma pesquisa ao Instituto Atlas Intel, que revelou que Jair Bolsonaro teria 40% das intenções de voto se a eleição ocorresse agora e se ele não estivesse inelegível, né? Então isso dá uma pista aí do que vocês podem encontrar nessa pesquisa inédita, né, do monitor da extrema-direita da UERJ, que baseia a reportagem de capa de Carta Capital desta semana. Bom, sem mais rodeios, Barrocal, vou puxar você novamente, porque, embora não tenha tido nenhum anúncio oficial, os principais jornais, sites noticiosos já dão como confirmada, né, a nomeação de André Fufuca para o Ministério do Esporte e de Silvio Costa Neto para o Ministério... Qual o ministério mesmo dele? Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ainda existe uma geração até chegar ao Silvio Costa Neto. Olha só, perdão, eu já estou apressando as coisas aqui, mas com certeza chegará lá. Com certeza chegará lá, é da tradição brasileira, né? Silvio Costa Filho, então, vai assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, o que significa que o ministro Márcio França será realocado para outra área do governo. Antes de entrar nos aspectos sérios da questão, Barrocal, eu gostaria de saber se numa coletiva de imprensa do Ministério do Esporte, como que você vai se referir ao ministro Fufuca, Fufuquinha, ministro Fufuca, por favor, responda uma pergunta. Ou só ministro? Senhor ministro. Senhor ministro. Senhor ministro. Qualquer que seja o componente ali da pasta, vai ser tratado com essa mesma deferência. Bom, já que temos então a provável confirmação desses nomes, que foram, enfim, é uma apuração em off de vários veículos, mas existe aí uma confluência, né, de que, de fato, esta notícia está prestes a ser oficializada. Como que ficou o Márcio França nessa jogada, Barrocal? Ele aceitou de boa ir para aquele novo ministério que o Lula pretende criar, da micro e pequena empresa, não? Rodrigo, esse ainda é um mistério que a gente vai desfazer nos próximos dias. Não digo nem hoje, talvez só nos próximos dias. Como era o cenário até há pouco? Era o cenário que eu havia descrito na reportagem que eu concluí hoje pela manhã, que faz parte dessa nova edição de Carta Capital, que vai chegar aí logo, logo para os assinantes, chegar também às bancas. O cenário era Lula tendo que cortar na carne e sofrendo por isso, em 2 lugares na esplanada dos ministérios. Ana Moser, ministra do Esporte, Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos. Ana Moser é uma mulher e é uma pessoa querida do presidente, estava no cargo por uma escolha pessoal dele e tinha o apoio da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, para permanecer. A Janja, que é contra qualquer demissão de mulher no governo, principalmente se para o lugar dessa mulher for algum homem indicado pelo Centrão. E Márcio França tinha a importância política de representar o PSD, o partido de Geraldo Alckmin, e mais, de ter sido aquele, ou um dos 2 principais
cupidos do casamento Lula e Alckmin, o outro foi Fernando Haddad. Márcio França filiou, ajudou Alckmin a entrar no PSB. Então, tirar Márcio França do primeiro escalão tinha essa dificuldade do ponto de vista de Lula. E, no caso de Ana Moser, se de fato se confirmar oficialmente a saída dela, ela vai voltar para casa e vai tocar a vida dela. Em relação a Márcio França, fica a dúvida. Tendo saído do Ministério dos Portos e Aeroportos, ele irá para onde? De fato, como você mencionou, o Ministério da Micro e Pequena Empresa era uma opção que Lula, já na semana passada, havia colocado publicamente como um espaço para abrigar alguém nessa mini reforma ministerial. O partido de André Fufuca, o PP, o Pato Pato, não queria esse ministério, considerava ele pouco robusto. E o Márcio França também não queria, pela mesma razão. Então vamos ver nos próximos dias aí qual será o futuro de Márcio França dentro do governo, se será de fato nesse Ministério da Micro e Pequena Empresa, ou se haverá outro arranjo dentro do primeiro escalão de Lula para acomodar melhor Márcio França. E o Alckmin nessa jogada continua no Ministério da Indústria, do Comércio, não? O presidente da República tinha esperança de que Alckmin facilitasse as coisas para ele e Lula nessa mini reforma ministerial. Lula e Alckmin almoçaram ontem. O que o presidente esperava é que Alckmin colocasse o cargo dele, o de ministro do Desenvolvimento, à disposição para acomodar Márcio França. Esse Ministério da Micro e Pequena Empresa sairá, se vier a ser criado mesmo, de dentro desse Ministério do Desenvolvimento hoje ocupado por Alckmin. Como Márcio França acha esse Ministério das Pequenas Empresas pouco, Lula entendia que Alckmin poderia abrir mão do Ministério do Desenvolvimento em favor de Márcio França, algo que Alckmin não fez. Vamos ver se nas próximas horas o arranjo final dessa mini-reforma ministerial manterá Alckmin. Ele não queria manter a Alckmin na pasta do desenvolvimento. Ele não queria sair de onde está. Entendi. Aliás, o PP, o partido Pato Pato de Fufuca, não é o mesmo do Arthur Lira? Esse mesmo, Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, poderoso presidente da Câmara dos Deputados, eleito por Alagoas, um apoiador de Jair Bolsonaro no ano passado, na eleição do ano passado, Ciro Nogueira, presidente nacional do Pato Pato, PP, foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. O que nós estamos vendo agora é algo típico do modus operandi da direita fisiológica aqui em Brasília, que geralmente é retratada aí na imprensa como centrão. Qual é esse modus operandi? Se há governo, só é a favor. É só uma questão de tempo e de arranjo. E eu acrescento aqui, Rodrigo, que a enrascada, ou as várias enrascadas em que Jair Bolsonaro está metido, facilitam essa pulada de cerca por parte do PP, um partido que no ano passado apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro e agora vai entrar no governo do presidente que derrotou o Bolsonaro nas urnas. Tá certo. Aliás, eu queria até fazer um esclarecimento, porque enquanto o Barrocal falava, provavelmente deve ter vazado o som de uma sirene, né, de uma viatura de polícia e tal. Isso não foi obra do Kaká, que é o nosso Lombardi, foi um acidente, e coincidiu de ser bem na hora dele estar falando do Arthur Lira, mas é uma mera coincidência. Agora, veja só, Mariana, nós temos agora contemplados o PP de Arthur Lira e o Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, né? O PP do Fufuca e, no caso, o Republicanos de Silvio Costa Filho. Dá para confiar nesses aliados que o Lula está se cercando, não? Pois é, eu ia justamente fazer uma pergunta para o Barrocal, uma vez que ele tá lá em Brasília, está mais perto dessa turma, se com essas mudanças o Lula consegue, digamos, acalmar um pouco o centrão, se agora
Porque desde que começou o governo, eles estão aí, de certa forma, tumultuando, né? Então, olha, se dá para confiar em quem o Lula está se cercando, de quem o Lula está se cercando, eu não sei, mas tem aquele ditado, né? Minha avó dizia, diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, e por aí vai. Mas, Barrocal, você acha que o Centrão se acalma, digamos assim, um pouco agora com essa mudança? Ou... Em parte, sim, Mariana. No caso do Ministério dos Portos e Aeroportos, que deve ir para o Partido Republicano, essa satisfação parece, eu diria, garantida. Apesar de que haverá um problema. O Partido Republicano é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A joia da coroa do Ministério dos Portos é o Porto de Santos. Tarcísio de Freitas defende privatizar o Porto de Santos. O partido dele, à frente desse ministério, irá trabalhar pelas visões de Lula, que não são visões privatistas, ou irá trabalhar pelas visões de Tarcísio de Freitas, que são privatistas? Tarcísio, que vale lembrar, é um nome colocado para disputar a presidência pelo direitismo no ano de 2026, já que Jair Bolsonaro está alijado da próxima eleição em razão de uma decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral. No caso do partido em se confirmando essa pasta do esportes no comando do partido, qual será o tamanho, a robustez dessa pasta? Porque a turma aí de Arthur Lira desenhou o Ministério do Esporte dos Sonhos, que é um ministério que teria controle de verbas arrecadadas em cima da taxação de apostas esportivas, esses sites aí, bets da vida. A informação que eu tenho é de que o presidente da República não gostou dessa fórmula do partido Pato, porque ela significaria, inclusive, tirar um pedaço do Ministério da Fazenda, hoje nas mãos de Fernando Haddad. Então, nós, de fato, precisaremos esperar para ver o arranjo final, o saldo final, para sabermos se, de fato, Lula terá tranquilidade ou não. Mas, independentemente disso, dessa satisfação dos dois partidos novos dentro do Ministério ser garantida, a questão é a seguinte: se trata de partidos direitistas, então Lula não terá vida fácil, mesmo com mais partidos no governo, naquelas questões que são, digamos, mais caras à esquerda brasileira, ao progressismo brasileiro. E dou um seguinte exemplo. Semana passada, o Ministério da Fazenda anunciou 2 propostas para taxar milionários no Brasil. Essas propostas precisam ser aprovadas no Congresso Nacional. E não é só que o Congresso Nacional é formado por partidos, em sua maioria, mais ideologicamente direitistas. Os parlamentares, em muitos casos, são eles próprios milionários. Então, a ver de que forma essa ampliação da base governista, que é feita em nome de mais votos e de mais apoio à Lula no Congresso, vai, de fato, ter desdobramentos práticos. E olha, Barrocal, se eu fosse o Lula, eu me consultaria com alguns dos nossos espectadores aqui no momento, que deram palpites excelentes para a reforma ministerial. Veja o caso de Carlos Almeida. Ele disse que ele acha que seria muito pertinente o Alckmin no Ministério da Defesa, para aproveitar toda a experiência tucana dele de sucatear as Forças Armadas e depois privatizar o Exército. É uma proposta a se considerar, não? Lembrando que o Ministério da Defesa foi criado no governo Fernando Henrique, que é um tucano, em 1999, segundo o mandato de Fernando Henrique, justamente para que os militares tivessem um comando civil. Com isso, quero dizer que talvez o nosso telespectador aí tenha dado uma boa ideia. Pois é. E eu acho até que o Alckmin não ia achar tão ruim, não, porque recentemente, ao lançar o PAC 3, novo PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, Lula reservou nada mais, nada menos que 52 bilhões de reais para investimentos na área da defesa.
reservou mais recursos para a defesa do que para a área de educação ou saúde. Rodrigo, se você me permite só fazer uma ponderação em relação a esses números que você mencionou, eu escrevi recentemente uma matéria grande sobre os militares aqui para a revista, então isso está bem presente na minha memória. A imprensa, por obra do governo, noticiou e tem noticiado dessa forma que você colocou. Militares terão mais dinheiro de saúde, educação e ciência e tecnologia. Só que a comparação ela não é precisa, porque esses 50 bi reservados para os militares se referem ao período até 2030. Se a gente considerar até 2026, que é o mandato de Lula, é da ordem de 27, 28 bilhões. E, nesse caso, é sim menos do que para a saúde e menos do que para educação e ciência e tecnologia. Então, deixo aqui registrado esse contexto, deixo registrado essa contextualização. Tá certo, Barrocal. De fato, é uma correção necessária, porque é uma cifra espantosa, mesmo levando em consideração que todo país que tem pretensões de exercer liderança no mundo precisa, de fato, ter forças armadas fortes, investimentos em defesa, isso faz parte do pacote. E também temos aqui o comentário do Salatres perguntando que tipo de gente vota em Fufuca. Salatres, eu acho que assim, eu acho que Fufuca é até um nome bem brasileiro, assim, e não é só Fufuca não, porque ao que parece é o Fufuquinha, né, Barrocal? É o filho do Fufuca, né? O Fufuquinha é o filho do Fufuca, que é um político também do Maranhão. Temos, veja só, Juscelino Filho, ministro das Comunicações, enrolado por um esquema criminoso na estatal Codevasf no governo Jair Bolsonaro. Silvio Costa Filho, ministro futuro dos portos e aeroportos. Pai dele, aliás, registro aqui, foi deputado também, Silvio Costa, e foi um dos maiores defensores de Dilma Rousseff no processo de impeachment. E Fufuquinha, filho também, ele de um político do Maranhão. Temos aí dinastias na política brasileira. Pois é, na política brasileira e também no esporte. Eu estava recordando aqui, antes da gente iniciar o programa, de um jogador de futebol que chama Hollywood. Hollywood, que foi o capitão da Portuguesa de Desportos, aqui um time muito tradicional de São Paulo. Hollywood acabou sendo batizado assim dessa forma, ele soletra-se O-L-E-U-D-E, Hollywood, mas na verdade foi uma tentativa da mãe dele de homenagear Hollywood, né, a capital do cinema mundial, do cinema norte-americano e tal. Deu uma tentativa frustrada. Mas acho que não contente, né, dessa frustração que houve ali, ele não batizou o filho dele de Hollywood Júnior. Hollywood Júnior. Quer dizer, um dos filhos, né? São 4 filhos. Né? E há quem diga maldosamente que a homenagem sequer foi para a capital do cinema, e sim para os cigarros Hollywood. O que, presumivelmente, ele poderia ter batizado o filho de Hollywood Light ou Hollywood Menthol, né? Mas, enfim, isso faz parte da cultura brasileira, esses nomes, eu sempre acho nomes muito curiosos, né? E principalmente os erros dos cartórios, né? De registrar e tal. Mas tem um tema aqui que já está movimentando os nossos espectadores, que foi esse posicionamento do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, ao julgar um recurso, né, e afastar provas coletadas pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba com a Odebrecht, mais especificamente aqueles servidores onde supostamente estava a planilha da Odebrecht para pagamento de propina para políticos e tal. Enfim, ele considerou que essas provas foram consideradas imprestáveis
porque houve violação da cadeia de custódia delas, e sequer houve uma perícia que comprovasse a integridade daqueles dados, se não houve inserção de dados posterior e por aí vai. Mas ao se manifestar sobre esse caso, o ministro Dias Toffoli foi além e disse que a prisão do atual presidente Lula, né, à época ex-presidente, foi um dos maiores erros do judiciário brasileiro. E, não contente com isso, ele acrescentou que a atuação da turma da Lava Jato, em particular do então juiz Sérgio Moro e do então procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, representou o ovo da serpente, né, de toda a situação de abalo da democracia que nós vimos no 8 de janeiro. Eu acho louvável que ele venha a público fazer essa reparação ao presidente Lula, mas, Mariana, uma reparação um tanto tardia, não? Até porque o presidente Lula ele ficou 580 dias preso. Esta mesma Suprema Corte impediu que Lula disputasse as eleições de 2018, contrariando uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que dizia que Lula tinha direito, sim, de disputar as eleições. O STF barrou, permitiu a ascensão de Jair Bolsonaro, né, que acabou se convertendo depois no maior inimigo do judiciário brasileiro, e só agora ele vem a público reconhecer este erro monumental do judiciário brasileiro. E recordo também que, recentemente, em maio, o também ministro do STF, Gilmar Mendes, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, acabou também dizendo que a turma da Lava Jato, a República de Curitiba, seria, na avaliação dele, o germe do fascismo. Quer dizer, aos poucos os ministros do Supremo vão reconhecendo que erraram, né, ao tolerar por tanto tempo os abusos da Lava Jato. Mas é um pouco tardio e agora é meio fácil, né, fazer essa reparação, né? Por que não foi feito lá atrás, quando o Moro era incensado pela mídia como um grande herói nacional, super Moro, né? O enxadrista, né, segundo a Vera Magalhães, que fazia os movimentos cirúrgicos e precisos para emboscar as pessoas que ele estava perseguindo, na verdade, né, usando a justiça para perseguir politicamente algumas figuras da política nacional. E foi também o ministro Dias Toffoli que não permitiu que o presidente Lula, quando estava preso, saísse da prisão para participar do velório do irmão dele, o Vavá, quando o irmão do Lula morreu durante a prisão do Lula. Diz até que sobre esse episódio, na posse do Lula esse ano, em algum momento onde eles se encontraram, o Toffoli pediu perdão para o Lula por essa decisão que ele considera errada. Mas, de fato, eles... É aquela história, né? A ficha cai, mas demora. Precisou ter a Vaza Jato, precisou do hacker de Araraquara invadir os celulares, trazer muita informação que provava que a coisa foi realmente montada, foi uma armação, para daí a Suprema Corte começar a pensar com mais cautela sobre o assunto e então se pronunciar. Parece que está meio fácil mesmo tomar essa decisão nesse momento. O Dias Toffoli, eu brinco que no STF a gente não pode ter herói, né? A gente nunca sabe em que momento eles vão dar uma guinada, assim. E o Toffoli tem uma carreira bastante marcada por idas e vindas, assim. Teve até um episódio, ainda em 2018, quando o bolsonarismo estava muito empolgado com a postura do Toffoli. Numa entrevista, ele chega a se referir à ditadura de 64, ao golpe de 64, como um movimento de 64, quase que uma
uma nova versão da dita branda, né, da Folha de São Paulo, que chamou a ditadura de dita branda. Então, o Toffoli ele tem essa postura marcada por idas e vindas. Não é surpreendente que ele agora esteja tentando se retratar, mas também não dá para ficar empolgado, né? Não sabemos o que pode acontecer daqui a alguns meses com o ministro. Pois e eu chamo a atenção, né? A Mariana lembrou esse episódio em que o Dias Toffoli impediu o Lula de comparecer no velório do seu irmão. E o Gilmar Mendes, que também recentemente falou que a República de Curitiba representou o germe do fascismo, foi o ministro que impediu a posse de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff, num momento extremamente delicado, né, em que ele foi chamado ao governo para tentar salvar o mandato de Dilma Rousseff. E Gilmar Mendes fez isso com base na divulgação de um grampo obtido de forma ilegal, fora do período autorizado judicialmente, como veio a reconhecer o ministro Teori Zavascki tempos depois, né? E também lembrando que, embora a Vaza Jato tenha exposto toda a sujeira, toda a maquinação, toda a tramóia de Sérgio Moro e dos procuradores da República de Curitiba para perseguir Lula, para prender ele a qualquer custo, na verdade, o STF, ao julgar as condenações de Lula, não usou essas provas no julgamento. Levou em consideração outros elementos que já provavam, né, todos os abusos da Lava Jato. Um deles é justamente a divulgação desse grampo ilegal, mas teve vários. Lula foi conduzido coercitivamente para depor na Polícia Federal em São Paulo, né, de forma espetaculosa, com a equipe da Globo já posicionada para pegar ele na saída de casa, sendo que ele não tinha sido sequer convocado a depor voluntariamente antes. Moro autorizou a instalação de grampo no escritório de advocacia que defendia Lula, no caso do atual ministro Cristiano Zanin, e foram grampeados 25 ramais telefônicos. Com isso, eles monitoraram a estratégia de defesa não só de Lula, mas de todos os clientes do escritório. Foi esse tipo de abuso que foi reconhecido pelo Supremo para anular as condenações de Lula, né? Mas, reforço aqui, depois de 580 dias de prisão de Lula, depois de ter retirado Lula da disputa presidencial de 2018, né, e depois de 4 anos de Jair Bolsonaro, que, olha só, acabou se convertendo no maior inimigo do judiciário e das instituições democráticas do Brasil. Afinal, para fechar o STF, basta um cabo e um soldado, não diria o 03? Pois é, né? E o Salaters até diz, quer oligarquia maior que o judiciário? Salaters, eu até recordo que esta semana eu vi um estudo, eu só não sei lembrar agora, posso pesquisar aqui no intervalo, mas que mostra que no judiciário brasileiro apenas 15% dos magistrados são negros, né? E uma grande maioria de varas da justiça tal, não tem sequer um juiz negro. E o Barrocal, que é um especialista em apontar os privilégios do judiciário, talvez tenha até mais coisa a falar sobre esse nosso judiciário branco e privilegiado, né, Barrocal? Nosso judiciário branco e privilegiado ganha muito. Aliás, levantamento do CNJ, perdão, desculpa. Isso foi do próprio Conselho Nacional de Justiça. Mas o nosso judiciário, o mesmo CNJ tem um anuário sobre o judiciário no Brasil, quantas pessoas trabalham nele, entre juízes e funcionários de juízes, número de processos de um ano para o outro, se tem mais na área trabalhista, na área civil, na área criminal.
E nesse anuário, o CNJ divulga o salário dos nossos togados. E os nossos togados, no último anuário, o divulgado em 2022, sobre números de 2021, ganhava aí algo em torno de R$50 mil, cada um em média. Sendo que no ano de 2021, o teto salarial máximo no serviço público era de R$39 mil, que é o salário do juiz do Supremo. Então, o nosso judiciário, ele custa muito, é o judiciário mais caro do mundo. Essa foi uma descoberta aí feita em 2016, aproximadamente, por um pesquisador brasileiro aí de uma universidade. Quando se toma o gasto com o judiciário em relação ao PIB, o Brasil é campeão disparado, cerca de 1,5%. Então, nós temos um judiciário que custa caro, mais do que qualquer outro, que abençoa o descumprimento da lei, porque recebe acima do que a Constituição permite que eles recebam. Mas só para também não ficar apenas numa visão pessimista em relação a esses privilegiados, aqui em Brasília foi levantado o debate por Arthur Lira de uma reforma administrativa, uma reforma proposta no governo Bolsonaro. Qual é o objetivo dessa reforma proposta por Bolsonaro? Era enxugar o Estado. Era facilitar a demissão de funcionários públicos. O governo Lula está diante da situação concreta colocada por Arthur Lira. Vai ter que se posicionar. Qual é a ideia em curso dentro do governo para que uma reforma administrativa seja de fato realizada? É atacar os super salários no judiciário. Existe uma lei aqui no Congresso, pendente de votação final, cujo objetivo é botar uma certa disciplina naqueles penduricalhos, que são os ganhos extras que os juízes se dão para justificar os salários acima do teto. Isso aqui não é salário, isso aqui é auxílio disso, auxílio daquilo. Mas, de fato, o nosso judiciário é um festival de privilégios. Só para concluir aqui, disse que o salário médio de um togado em 2021 foi de 50 mil, na casa de 50 mil reais, e complemento dizendo o seguinte: o salário médio de um trabalhador brasileiro, de um dos 100 milhões de trabalhadores brasileiros, hoje é de R$ 2.800. Olha a distância. Pois é. E o IBGE não... Me fugiu o instituto, gente. Que é o IBGE que faz análise de quanto deveria ser o salário mínimo? Diese, perdão. Diese estipulou agora, mais recentemente, ano passado estava em 5.200 o que deveria ser o salário mínimo para conseguir sustentar uma família de até 4 pessoas. Esse ano já está em 6.100 e pouquinho, o quanto deveria ser um salário mínimo. Então, a gente pode presumir que essas pessoas que ganham em torno de 2.000 e pouco e que não são os que ganham menos, ainda assim não estão conseguindo manter uma qualidade de vida digna, né? Então não precisava ter essa distância. Tem uma classe média brasileira que gosta tanto de exaltar os países nórdicos, onde dizem que se encontram no meio, mas aí na hora que a gente fala aqui de taxar rico, acha ruim. Não que taxar rico vai resolver alguma coisa para reduzir as diferenças, mas a gente poderia pensar em alguma forma de conseguir fazer isso, né? Diminuir essas distâncias. Aliás, dia desses, salvo engano no fim de semana, eu li um artigo que quase me levou às lágrimas. Um artigo de João Camargo, presidente da CNN Brasil e do Grupo Esfera, que é o novo LIDE, né, Barrocal? É o novo LIDE, é o novo João Dória Júnior. É o novo João Dória Júnior, né? E o Camargo, ele fez uma argumentação ali que se você ler, eu recomendo que você... Estou fazendo uma recomendação de leitura na concorrência, mas tudo bem. É porque é realmente comovente, né? Você fica com pena dos ricos. Os ricos estão sendo perseguidos, gente. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. E taxar rico, ao contrário do que vocês pensam, só vai aprofundar a desigualdade no Brasil. Olha só.
né? É um exercício retórico comovente, realmente, assim, leva qualquer pessoa às lágrimas, assim, coitado dos nossos milionários, Barrocal, coitado. Sim, e eu gostaria até de fazer um exercício digamos, contrafactual. Ele diz, nesse artigo para a Folha, que taxar rico não vai reduzir as desigualdades no Brasil. Pois não taxar os mais ricos produziu essa desigualdade obscena que nós temos hoje. Existe um dado divulgado em 2019 pela ONU, uma das agências da ONU, sobre a concentração de renda no 1% mais rico. No ranking dos 10 mais concentradores de renda, estavam 3 países sul-americanos. O Brasil era medalha de prata, o Chile era medalha de bronze e a Colômbia era o 9º lugar. Resultado, nesses 3 casos, de uma longa história de não taxação dos mais ricos, por exemplo. Não é por acaso, não é uma coincidência, que os 3 governos desses países, Chile, Colômbia e Brasil, tenham hoje agendas que buscam cobrar mais impostos dos mais ricos. Gustavo Petro, na Colômbia, tomou posse em 2022, propôs de cara uma reforma tributária, conseguiu aprovar no Congresso, ela está em vigor já nesse ano. Gabriel Boric, no Chile, propôs em 2021 ou 2022, o Congresso esse ano não aprovou, faltaram ali uns 3 ou 4 votos, e agora em agosto ele reapresentou uma proposta de reforma tributária. Vamos ver o que o governo Lula conseguirá desse Congresso direitista. Semana passada, como a gente já abordou aqui, surgiram 2 propostas para cobrar mais impostos dos milionários. Agora, só para concluir, não se trata apenas de cobrar mais impostos dos mais ricos. É que na medida em que se cobra mais impostos dos mais ricos, será possível cobrar menos dos mais pobres. É aí que está o pulo, o X da questão. É aí que nós poderemos vir a ver melhoria das condições de vida da camada de baixo da população. Mas isso, Barrocal, do lado, aperto do outro. Mas isso, Barrocal, é porque você não está sensibilizado pela situação dos ricos no Brasil. Não é pecado ser rico, gente. Não é pecado ser rico. O bisavô invadiu tanta terra, eu vou dizer além. Na verdade, o grande problema do Brasil são os privilegiados. Quem são os privilegiados no Brasil? Esses que recebem Bolsa Família. Vejam só. No Brasil, Barrocal, são quase 15 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família. E sabe qual é a renda, o critério de renda para você receber esse benefício, Mariana? É você ter uma renda per capita inferior a R$ 218. Ou seja, se você pegar a renda de toda a família, dividir pelo número de pessoas que pertencem àquela família, e cada um deles tiver direito a menos de R$ 218, ele recebe Bolsa Família. Isso é R$ 7,25 por dia. Eu queria que o João Camargo tivesse a decência de um dia sobreviver com R$ 7,20 fazendo 3 refeições. Aí ele vem me falar da pobre situação dos milionários brasileiros. Mas pode completar, Mariana. Não, eu ia só continuar no teu tom de ironia e dizer que é óbvio que é para receber esse benefício tão robusto que o governo paga para as pessoas mais necessitadas, que muita mulher tem filho, a torto e direito, né? Porque daí, se você tiver um determinado número de filhos, você vai conquistar mais benefícios. Então, esses argumentos de ricos e classe média é obsceno, gente. Não... E ó, cuidado, você fica aí falando com esse tom de ironia. Daqui a pouco tem gente que não entende, faz um corte, bota você descontextualizado. É verdade. Viraliza. É verdade, é verdade. Nossa, você vê aqui o Saláteres mesmo já está dizendo que eu tenho conta nas Maldivas, Barrocão.
Olha, conta aí você. Rodrigo, desmascarado. Desmascarado. Tenho contas nas Maldivas, né? Eu preciso arrumar dinheiro para ir lá buscar, gente. Quem tiver uma passagenzinha aérea para eu ir lá buscar os meus milhões na Maldivas... Só não vai comprar num 2, 3 milhas. Então, o último pacote que eu comprei deu ruim. Mas vamos lá, minha gente. Mari, fala um pouquinho para a gente sobre a matéria que você preparou para a edição semanal de Carta Capital, que trata sobre a privatização da Corsan, a Companhia de Saneamento do Rio Grande do Sul. Contrariando aí uma promessa de campanha, o governador tucano Eduardo Leite fez questão de rifar essa empresa no final do ano passado, mas parece que o processo pode ser revertido, é isso mesmo? Estão tentando, Rodrigo, estão tentando reverter. No Tribunal de Contas do Estado, já tem 2 votos pela anulação desse leilão, que foi feito em dezembro do ano passado, e 1 voto para que se mantenha o resultado do leilão. E mesmo depois que o leilão foi realizado, o TCE autorizou o leilão, mas não autorizou a assinatura do contrato de venda. Portanto, a empresa que comprou, a Aegea, não poderia ter assumido o comando da empresa. Mas o governador fez uma manobra e conseguiu, mesmo assim, passar o comando da Corsan para a Aegea, que já tá administrando completamente a empresa. A história tem muita irregularidade, foi um trabalhão investigar isso, porque tem suspeita de informações privilegiadas, tem um monte de licitação que foi de consultoria que foi feito sem licitação para justificar a venda da empresa. A empresa foi leiloada por apenas 1% acima do que estava no valor mínimo do edital, e depois foi feito um estudo que prova que ela foi vendida por um valor 75% inferior ao que de fato ela custa. Então, teve nesse período mobilização dos trabalhadores da Corsan, por óbvio, que estão ligados ao sindicato Sindiágua, e também por parte da população gaúcha, e agora no parlamento, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a oposição ao governador Eduardo Leite está tentando instalar a CPI da Corsan para investigar as irregularidades que foram feitas, mas olha, muito pano para manga, viu? Tem aquela expressão que diz que tem caroço nesse angu. Agora, na história da venda da Corsan, parece que tem mais caroço que angu mesmo. Tem irmão, primo envolvido, gente que trabalhava no governo e foi trabalhar na Aegea, gente que trabalhava no Ministério Público, pediu exoneração do Ministério Público e foi trabalhar na empresa que comprou a companhia de água. Então, a história é muito complexa, vale a pena ler a reportagem, porque, olha... E o curioso, Rodrigo, é que essa história de privatizar o sistema de água não é uma exclusividade lá do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, o governador está também com essa intenção, tem feito estudos para privatizar a nossa companhia de água, e em outros estados do Brasil também. E aí um ponto que não está na matéria, mas que eu assuntei com as pessoas com quem eu conversei essa semana para escrever sobre isso, é que nos países europeus onde os sistemas de água foram privatizados, e poucos anos depois os governos acabaram reestatizando as companhias. Se mesmo em países bem mais ricos que no Brasil, a população não conseguiu pagar a conta dessa privatização, eu não acho que vai ser possível a população no Brasil pagar a conta desses serviços depois que eles são privatizados e acabam ficando muito mais caros. Muitas vezes os investimentos que foram prometidos não são feitos, então não acontece a expansão do sistema como era esperado. É uma situação bem complexa que já aconteceu em outras partes do mundo, já tem o exemplo de que deu errado, e ainda assim tem uma parte dos governadores brasileiros que insistem nessa elite do atraso e estão tentando cometer esse erro aqui também. Tá certo. Olha aí, Barrocal, você viu a oportunidade que você perdeu? A empresa foi vendida por 75%, valor 75% menor.
Se você tivesse resgatado aquele dinheiro que você tem nas Ilhas Virgens Britânicas, você poderia ter arrematado o leilão em dezembro do ano passado. Tá vendo? Era só você juntar Verdade. o seu dinheiro com o do Guedes e o do Roberto Campos Neto, presidente do BC, que também tem conta nas Ilhas Virgens Britânicas, ora. O presidente do BC disse que fechou em 2020 essa conta, mas chegou a ter essa conta em paraíso fiscal quando entrou no governo Bolsonaro. Agora, o Paulo Guedes manteve, não fechou, deixou a filha como a sócia principal, né, digamos assim. No papel era dela, mas na prática era dele. Pois é. Agora, Balcal, a gente está se encaminhando aqui para o término do nosso programa e não falamos sobre a viagem que o Lula está prestes a fazer. Ele vai para a Índia participar da reunião de cúpula do G20, onde deve assumir a presidência rotativa do grupo. E qual seria, assim, na sua avaliação, o maior desafio de Lula no G20, nessa presidência que ele vai exercer no G20 agora? Transformar intenções em resultados, Rodrigo. Um auxiliar do presidente, um conselheiro aí internacional do presidente, disse aí outro dia, numa conversa reservada, que no G20 nada anda se não houver boa vontade dos países ricos. Podem existir propostas bem intencionadas que sirvam no discurso, na retórica, mas resultado concreto, se os países ricos não quiserem, nada vai acontecer. Isso vale, por exemplo, vou deixar aqui um exemplo. Na semana passada, aconteceu aqui em Brasília um seminário internacional sobre tributação. Quem organizou foi o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. A maioria, ou para não dizer todos os participantes desse evento, a maioria defendia uma cobrança maior de impostos sobre os mais ricos e um alívio para os mais pobres. É o que se chama de tributação progressiva. Um dos participantes desse seminário era um representante de uma entidade americana chamada Milionários Patriotas. Trata-se esse porta-voz da entidade de uma pessoa que trabalhou no passado para o sistema financeiro, ficou chocado a certa altura da vida com o tamanho da concentração de renda que o sistema financeiro e o tal do mercado promovem hoje em dia e resolveu defender essa causa aí da tributação maior dos ricos. E disse ele, nesse seminário, que a sua organização irá entregar lá na reunião do G20 na Índia uma carta com cerca de 300 assinaturas, incluindo aí de personalidades, políticos, conhecidos, em defesa da cobrança de mais impostos sobre os mais ricos. Lula tem essa visão e eu acredito que ele a defenderá no G20, enquanto o Brasil for o presidente rotativo do grupo. Agora, haverá algum acordo internacional concreto nesse sentido? Difícil se os ricos não quiserem, né, Rodrigo? Pois é. E, aliás, eu acho que tem até alguns desafios pela frente para o Lula envolvendo seus parceiros mais próximos, né? Porque na Argentina, quem lidera as pesquisas de intenção de voto e que foi o vencedor das primárias é Javier Milei, um anarcocapitalista libertário que, entre outras propostas, prevê dinamitar o Banco Central, liberar a venda de órgãos, mas também retirar a Argentina do Mercosul e reavaliar se o país deve ou não ser integrado aos BRICS, um anúncio recente que foi feito, né, pelo presidente Lula e os demais chefes de Estado do BRICS, com a adesão de meia dúzia de países, entre eles a Argentina. Se o Bolsonaro argentino levar, é capaz de boa parte desse esforço que foi feito nos últimos tempos ser jogado por água abaixo e o Brasil ficar sem o seu parceiro da América do Sul dentro dos BRICS, né, Mariana?
Seria ruim para ambos os lados, né? Porque Brasil e Argentina têm tentado negociar uma moeda comum para facilitar a importação e exportação, têm tentado se reaproximar aí na agenda econômica. Então, ao ter um Bolsonaro do lado de lá, de fato, não ia ficar bom para a gente negociar com eles e vice-versa. Vamos ver, vamos ter que esperar o que o povo argentino vai decidir, mas esse cara... Gente, vocês já assistiram alguns vídeos dele dando entrevista para as TVs locais na Argentina? É muito bizarro, assim, ele tem uma postura, só a postura dele eu já acho meio assustadora, não sei, mas eu não sei até onde é personagem, até onde ele tá falando sério, e aí de repente do nada ele solta uns absurdos, tipo esse de autorizar que as pessoas vendam Mariana, você está órgãos falando com pessoas pobres. que já foram governadas pelo Bolsonaro. Ah, vá. Estamos habituados, vai. Eu só espero que, na verdade, eu só espero que, na verdade, o Milei seja tão bravateiro quanto foi o Bolsonaro, que também falava que ia romper relações com a China, que não ia querer o Mercosul e não sei o que, blá, blá, blá. Fez um monte de trastada, é verdade, mas nessa parte sensível que envolvia o bolso de empresários, interesses de empresários brasileiros, ele teve que jogar o jogo e acabou não dinamitando o Mercosul e tampouco rompendo relações com a China comunista e coisas do gênero, né? Bom, mas chegamos aqui ao término do programa. Se a gente não finalizar logo, o pessoal vai ficar falando que a gente está aqui fazendo o discurso de Fidel Castro, né? Então, Mari, você que já está com o uniforme de Cuba, qual é o tema que você destacaria ao término do nosso programa? Notícia triste, gente. No Rio Grande do Mais Sul, uma? passou um ciclone pelo estado, atingiu 70 municípios, já foram confirmadas 31 mortes nos alagamentos. O município de Mussum ficou quase todo embaixo d'água. 52 mil pessoas foram atingidas, outras 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. O estado está em situação de alerta, de emergência. O governador sobrevoou hoje algumas das partes inundadas e descreveu o cenário como desolador. Então já começaram algumas campanhas de solidariedade, quem puder contribuir, enviar materiais de higiene, abrigo, cobertores. As pessoas estão desabrigadas, estão em situação de altíssima vulnerabilidade nesse momento, e a previsão do tempo não alivia, diz que nos próximos dias as chuvas por lá serão intensas, então não tem uma perspectiva de conseguir melhorar, e vai dificultando as buscas, né, por pessoas que ainda estão desaparecidas, que muito provavelmente estão soterradas. Então o Rio Grande do Sul está vivendo nesse momento uma tragédia climática de fato, muito sério o que está acontecendo. O estado foi atingido por um ciclone há uns 2 ou 3 meses, mas não nessa intensidade, e agora a coisa foi bem mais feia, então vale o registro do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Pois é. Os eventos climáticos estão ficando cada vez mais extremos, e esses episódios envolvendo tantas vítimas só provam que as cidades brasileiras não estão preparadas para lidar com as consequências das mudanças climáticas, né? E o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais ricos do país, né? Se você fizer a divisão do PIB pela quantidade da população, o PIB per capita, é um dos mais ricos do Brasil, e mesmo assim vemos as consequências catastróficas desses eventos, né? Então, assim, acho que passou da hora mesmo dos prefeitos, dos governadores começarem a pensar em como readaptar as cidades, em como bolar planos de emergência para lidar com essa realidade que está se impondo para todos nós no mundo inteiro, né? E você, Barrocal, tem finalmente uma notícia boa para dar, ou vai na mesma toada da Mariana para deixar todo mundo depressivo? Vou chamar a atenção das pessoas e informá-las
e aí se trata de algo triste ou feliz, que quem tiver escutado decida. Nos próximos dias, o presidente da República fará uma viagem que terá no mesmo roteiro Cuba e Estados Unidos. Ele estará em Havana em 16 de setembro. Lá acontecerá uma reunião de um grupo mundial chamado G77. Temos o G20, falamos do G20, para onde Lula viajará amanhã, irá para a Índia para uma reunião do G20. O G20 é um clube de ricos. O G77 é um outro grupo. Será o G77 mais China reunido em Havana. E de lá, da ilha de Cuba, Lula irá para Nova York. Voltará, depois de mais de uma década, ao palco principal da ONU, as Nações Unidas. Participará da abertura da Assembleia Geral Anual das Nações Unidas. Por tradição, cabe sempre ao Brasil, não importa o seu presidente, pode ser inclusive Jair Bolsonaro, cabe ao Brasil abrir a Assembleia Geral Anual da ONU. Então, uma viagem curiosa, vamos ver aí qual será o saldo dela para o Brasil. Pois é, depois de 4 anos, finalmente teremos um discurso minimamente lógico na abertura da Assembleia da ONU. E, Barrocal, quem que você recebe amanhã no Poder em Pauta? Amanhã no Poder em Pauta ninguém, porque amanhã é 7 de setembro, feriado. É verdade, você vai ficar em casa, né? Exatamente, ficaremos todos, graças ao alerta do seu tio, já mencionado no início do programa. Então, mas você sabe que um dos nossos espectadores, eu não lembro se é o Carlos Almeida ou se é o Salatres, falou uma coisa que realmente, assim, talvez seja até divertido ver aquela tanquiciata, né, sem a ameaça de um golpe e tal, né? Sim, e o governo Lula preparou esse desfile militar para que os militares de fato sejam as estrelas. Não haverá aquela politização que Bolsonaro fez durante todo o seu mandato das Forças Armadas. Elas, Forças Armadas, que estão numa situação bem difícil graças ao envolvimento de vários fardados em enroscos de Jair Bolsonaro. Enrolo com joia, com cartão de vacina fajuto e por aí vai. Mas você sabe, Barrocal, que esse 7 de setembro, em particular, ele é tão sui generis, né, que ele parece um revival da pandemia. Né? De um lado, você tem um grupo falando para as pessoas ficarem em casa. E de outro, as pessoas que vão para as ruas provavelmente vão ter que usar máscara para não se contaminar com a fumaça dos tanques. Né? Então, realmente, né, assim, mas tudo invertido, assim, uma coisa curiosa. Bom, pessoal, por hoje é só. Mas, Rodrigo, só para concluir, então, sobre o Poder em Pauta da sexta-feira, dia sim. 8, 4 da tarde, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, será uma entrevista sobre os nossos militares, de alguma forma sobre os nossos militares. 2 convidados. Um é um historiador americano, um brasilianista chamado James Green. Ele participa, né, de um movimento aí que pressiona o governo americano para que libere documentos secretos da época do golpe militar de 1964 no Brasil. E o outro entrevistado é um professor da Universidade Federal de Goiás, o João Henrique Roriz, autor aí de estudos justamente sobre os nossos militares. Um deles, só para deixar como exemplo, aponta um excesso de militarização, de visão militarizada na segurança pública do Brasil, que leva, por exemplo, à adoção não dita, né, de que, olha, pode morrer gente no caminho, azar, é assim uma guerra. Tá certo, Barrocal. Bom, eu agradeço aos meus colegas de bancada pela paciência, por ter participado hoje do programa ao meu lado. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, Salatres, Iara, Carlos Almeida, Otávio, todo mundo que mandou aí, participou do debate pelo nosso chat. Aproveito para
pedir para que quem não seja assinante de Carta Capital, que assine a revista Carta Capital, que apoie o nosso jornalismo. E caso você não possa assumir um compromisso mensal atualmente, que você pelo menos faça alguma doação. Existe um campo próprio para isso no site de Carta Capital, e você também pode fazer doação via Pix para apoio@cartacapital.com.br. Nosso jornalismo depende do financiamento de vocês, e eu conto também com o salário para conseguir comprar a passagem via 123 milhas para procurar os meus milhões nas Maldivas, Barrocal. É uma campanha justa essa. Vamos ajudar o Rodrigo a achar os milhões de dólares escondidos nas Ilhas Maldivas. Então tá bom, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.